Fala pessoal, todos bem? Vamos lá. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o Tmux, que é um multiplexador de terminais muito útil para você pegar e estar trabalhando no seu dia a dia. Aqui a gente vai dar início, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu quero principalmente aqui mostrar para vocês alguns exemplos de como que você utiliza ele, principalmente para você aumentar a performance quando você estiver trabalhando, navegando aqui em múltiplas sessões que você vai estar utilizando dentro do seu ambiente. Então, falando um pouquinho mais sobre ele, como eu comentei, ele é um multiplexador de terminais. Quando você tem alguma necessidade voltada para dentro do próprio terminal que você estiver utilizando, você criar novas sessões, fazer todo o processo de navegação, gerência dessas sessões, uma das ferramentas, nós temos outras também que você pode estar utilizando, é exatamente o Tmux. Tá? O Tmux, ele hoje, tanto por administradores, seja por pessoas que trabalham diretamente na linha de desenvolvimento, utilizam muito ele via linha de comando para fazer o gerenciamento. Aqui eu estou utilizando uma distribuição que é o Ubuntu. Acredito eu que ele já está instalado aqui, que é uma das ferramentas que eu utilizo. Então, se eu utilizar aqui um dpkg-ltmux, perceba que ele já está disponível para você. Caso não tivesse, procedimento de instalação muito simples, apt install tmux, e aí você já pode realizar. Se estiver utilizando alguma outra distribuição, como por exemplo um Rockly Linux ou um macOS, por exemplo, pode utilizar o Brio, pode ser utilizado, por exemplo, em um DNF, caso seja um Rockly Linux, um Alma Linux, um CentOS, caso você precise utilizar. Uma vez que nós já temos ele instalado aqui na máquina, os principais talvez comandos mais básicos para você pegar e estar utilizando nele, poderia fazer a chamada do Tmux direto, ou então se você já quiser fazer a chamada dele e já dar um nome para a sessão que vai permitir que você faça esses gerenciamentos futuros, pode realizar também. Por exemplo, aqui eu vou fazer a chamada do Tmux. Posso utilizar o "-s" para informar o nome da minha sessão. Deixa eu só colocar aqui uma nova sessão, "-s". Essa sessão aqui eu vou colocar ela, por exemplo, como sendo update. Esse vai ser o nome dela, tá? Update. E aí eu faço a chamada. Perceba que aqui, ó, logo abaixo, ele já vai trazer para você a sessão do bash. Aparece para você aqui embaixo informações de data e tudo mais, mas aqui o nome da sessão. Se por acaso em algum momento você quiser fazer uma desconexão dessa sessão, você pode pegar e fazer o seguinte. Vou vir aqui, ó, pode se utilizar o comando Ctrl B e aí você aperta D. Ctrl mais B e depois você aperta a letra D. Aqui você vai desconectar uma sessão, porém você não vai estar encerrando ela. Então aqui, ó, ele faz um processo, por isso que eu apertei a letra D no final, que é um processo que a gente chama de detached, que vai desatachar e vai permitir você fazer essa desconexão. Se você pegar, por exemplo, eu queria visualizar sessões, por exemplo, tem um Tmux ls, você consegue visualizar que aquela sessão ela ainda está ativa, e aí você pode atachar ela a qualquer momento. Então, se você fizer um Tmux, por exemplo, ó, atache "-t update", que é o nome da sessão, eu retorno para ela. Então, ó, Tmux, vou até novamente aqui, ó, Ctrl B, vou fazer um detach de novo, ó, só para te mostrar, para voltar, ó, Tmux, atache, "-t", e aí você tem ali o nome da sua sessão. Ok? Esse aqui seria o primeiro processo, que é você pegar e desatachar e atachar uma sessão a qualquer momento. Vou acessar ela novamente. Agora, se você falar para... ele continua de onde ele parou. Se você falar para mim que você quer, por exemplo, encerrar ela, dentro dela basta você utilizar o comando exit,
ou então Ctrl mais D. Se você apertar Ctrl D, ele já vai pegar e vai finalizar. E agora realmente ele finaliza. Se você fizer um Tmux ls, perceba que ele já não exibe para você. Vamos lá, vou fazer diferente aqui agora. Ó. Vou fazer a chamada do Tmux. Fiz a chamada dele aqui. Perceba que eu não coloquei nenhum nome, fiz a chamada direta. Se você dá um Ctrl B, e aí você pode pegar e começar aqui, ó, a fazer a inserção de qual é, por exemplo, o nome que você quer pegar e está utilizando. Então, para você pegar, dar um nome, renomear uma janela, por exemplo, você consegue vir aqui, ó, deixa eu só voltar para te mostrar, ó, Ctrl B, vírgula. E aí você pode pegar e colocar o nome. Qual é o nome que eu quero colocar para ela? Vou colocar, por exemplo, ela aqui, ó, como sendo Vim. Então acabei de dar o nome para ela, que foi o nome Vim. Novamente, ó, Ctrl B, e aí você coloca vírgula. E aí você pode ou renomear ou você pode inserir um nome aqui para ela, tá? Então vou deixar ele como Vim. Nesse caso, por exemplo, eu estou nessa seção do Vim. Ah, mas eu queria abrir, por exemplo, uma nova janela. Se você dá um Ctrl B e apertar a letra C de casa, ele vai abrir uma nova janela. E aí eu vou renomear ela também. Ó. Essa aqui eu vou dar um Ctrl B, vírgula. Essa aqui eu vou chamar ela de update. Então a primeira foi Vim, essa segunda update. Perceba que ele vai enumerando. Ó. 0 é a Vim, a 1 é update. E o asterisco mostra qual que eu estou nesse momento. Roger, mas e aí, como é que eu faço para alternar ali entre as minhas janelas? Para você alternar entre as janelas, perceba que elas têm os números. Então, se você dá um Ctrl B e o número dela, por exemplo, Ctrl B 0, ele vai para 0. Ctrl B número 1, tá vendo? Então, você consegue ir alternando, ó, Ctrl B 0, Ctrl B 1. Então você consegue pegar e ir alternando entre as suas janelas aqui à medida que você vai pressionando Ctrl B e o número dela. Outra possibilidade que você tem seria você pegar a sua tela e dividir ela, seja vertical, seja horizontal, que é trabalhar com mais de um painel. Então, novamente, ó, Ctrl B de novo, só que dessa vez eu vou apertar o sinal de percent. Ctrl B, ó, percent. Sinal de percent mesmo, tá? Ctrl B, sinal de percent. Tá vendo? Então aqui, ó, eu consegui fazer a subdivisão dela, trabalhar com dois painéis aqui ao mesmo tempo. Ah, eu queria fechar um deles. Pode dar um exit. Então, paralelamente ali, dividiu em dois painéis. Se fosse usar de forma horizontal, você teria que dar o Ctrl mais B, e aí na sequência colocava as aspas duplas. Por exemplo, ó, Ctrl B, aspas duplas. E aí ele vai colocar de forma horizontal. Para você pegar e mover entre eles, aí é só Ctrl B para cima ou Ctrl B para baixo. As setinhas de navegação você pode dar um Ctrl B e aí você pode ir para cima ou para baixo para você fazer a navegação. Deixa eu sair desse aqui, ó, vou dar um exit novamente, sair e mantive apenas em um. Algumas personalizações podem ser realizadas, seja ela por usuário, seja ela de forma geral. Então, por exemplo, se você entrar aqui ó, dentro do próprio /root, existe a possibilidade de você criar um arquivo oculto aqui, ó, que é o .tmux.conf. Isso é criado no diretório home. Ó. E aí você pode pegar e colocar, por exemplo, alguns parâmetros, seja eles parâmetros, por exemplo, que podem ser utilizados para estilos, seja ele para habilitar, por exemplo, barra de rolagem do mouse. Então, set-g mouse on, habilita a barra de rolagem. Se quiser, por exemplo, colocar aquela barrinha, por exemplo, de status, ó, set-g status foreground, por exemplo, white. Set-g status background
color 235. Lógico que você vai ter que ver depois quais são as cores, por exemplo, que ele pode estar utilizando. E aí, tanto aqui essas informações, como também tem algumas informações que ele aparece, por exemplo, abaixo, como a parte de data que ele está aparecendo, o nome da sessão. Dá para você pegar e mudar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, status "-g", do lado direito, ó, right, o que vai aparecer do lado direito? Posso vir aqui e colocar, ele colocar, por exemplo, a hora, minuto, segundo, um espaço antes e um espaço depois. Do lado direito, que seria a parte da sessão, ó, 7 -g, status left, ó, session, e aí vou colocar as informações das sessões que ele vai estar utilizando. Então temos várias possibilidades que você pode ter para fazer essa carga. Depois que eu fiz isso, eu vou salvar. E aí dá para você pegar e recarregar essas configurações utilizando o próprio comando tmux. Tem uma opção que é o source file. E aí eu posso colocar /root.tmuxconf. Perceba que ele já mudou aqui, ó. Tá vendo? Aqui ficou o horário e aqui ficou a session. Escrevi a palavra session e aí colocando as informações de cada uma delas. Então, dá para você fazer esse tipo de configuração também personalizada. Só para mostrar mais um item aqui, eu vou pegar novamente aquele arquivo, ó, .tmuxconf. Caso você queira executar alguma ação automática, nós temos aqui a possibilidade de você setar o que nós chamamos de hooks. Tá? Então, durante algumas ações, como por exemplo, eu vou criar uma nova sessão. Ó, session created. Então, durante o processo de criação da sessão, o que eu quero que ele faça? Quero que ele execute um comando em shell, run shell. E aí eu coloco entre aspas duplas, qual que é esse comando que eu quero que ele execute. Eu vou colocar apenas um echo, por exemplo, ó, iniciando sessão do shell via tmux. E aí eu fecho. Esse processo tem que ser todas as vezes que você carregar, por exemplo, uma nova sessão, fazer a criação de uma nova sessão, ele já tem que exibir essa informação durante o processo da criação dessa nova sessão. Então, por exemplo, vou criar uma nova sessão aqui, vamos ver como é que vai ser o comportamento dele. Eu vou fazer a chamada aqui do tmux, é rapidinho aqui, ó. Na parte inferior, ele já mostra a mensagem da sessão criada, e aí ele já te entrega já esse prompt. Então assim, tem muitas configurações adicionais que daria para você pegar e estar realizando aqui. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Se aprofundem mais, temos... se você buscar na internet aí, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, inclusive, um que eu acho bem legal. Esse site aqui, ó. Aqui ele traz para você um sheets com rápidas referências que você pode pegar e estar utilizando, tanto na criação, por exemplo, ó, 2.new, criação de novas sessões. Quando você quer, por exemplo, fazer um encerramento de diversas sessões aqui, visualizar sessões já existentes, fazer processo de atachar, aquilo que eu estava mostrando, ó, criar uma nova, renomear ela, por exemplo, ó, fechar uma sessão, por exemplo, sessão corrente, então listar, por exemplo, as sessões, fazer um next, um previews, então, e alternar entre elas, como nós vimos aqui, né, de acordo com a numeração, os painéis que você pode pegar e estar utilizando, tem bastante coisa que você pode pegar e estar realizando aqui dentro da estrutura, inclusive essa parte de personalização. Dê uma explorada nele um pouco a mais aí, para aumentar o seu nível de conhecimento. E aí, qualquer dúvidas, podem colocar nos comentários aí, que a gente procura fazer adicionais para vocês, tá bom? Grande abraço, até mais.